Como você imagina o paraíso? Como você imagina que seja a glória do Deus Todo-Poderoso? Certamente você, como cristão, imagina um lugar onde irá descansar sua alma quando partir deste mundo de dores e lutas. Pois bem, iremos falar um pouco neste vídeo do paraíso. Fique conosco até o final, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Acredita na existência de um lugar resplandecente e musical, onde um coral de anjos entoa a adoração a Deus, cercado por paisagens majestosas e tesouros deslumbrantes como ouro, prata e pedras preciosas? A Bíblia nos fornece algumas pistas sobre a natureza do paraíso, mas nossa compreensão ainda é limitada. Muitas pessoas têm suas próprias visões sobre o paraíso, e na Bíblia são utilizadas diversas expressões para descrevê-lo. Em algumas passagens bíblicas, ele é mencionado como lugares celestiais, sugerindo diferentes áreas, mas todas unificadas pela ideia do paraíso. Estes podem ser locais distintos reservados para diversos propósitos. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4, o apóstolo Paulo descreve uma experiência mística, na qual foi arrebatado ao que ele chama de terceiro céu. Ele menciona ter sido conduzido ao paraíso e ter ouvido palavras indizíveis por humanos. Isso indica a presença de diferentes céus, sendo o terceiro céu considerado o mais sagrado, o próprio local de moradia de Deus. Um homem em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, seja no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. A palavra paraíso, originada do grego paradisos, refere-se a um jardim, remetendo-nos ao jardim de Deus. Possivelmente aludindo ao jardim do Éden, o destino do paraíso é prometido àqueles que se arrependem genuinamente e seguem a fé. Como Jesus assegurou ao ladrão na cruz: "Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso." No livro do Apocalipse encontramos menções a um céu médio ou intermediário, que parece ser uma área onde seres celestiais proclamam mensagens. Olhei e ouvi um mensageiro voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: "Ai daqueles que habitam sobre a terra, por causa das outras ressonâncias das trombetas dos 3 mensageiros que ainda hão de tocar." Vi outro mensageiro voando pelo meio do céu, portando um evangelho eterno para proclamar aos que estão sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Vi um mensageiro que estava de pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: "Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus." Ainda assim, enquanto a Bíblia fornece algumas informações sobre o paraíso, ainda há muito que não compreendemos, e muitas dessas ideias são moldadas por nossas próprias percepções e tradições. O crucial é saber que o paraíso é o lugar de encontro definitivo com Deus para aqueles que o seguem fielmente. O segundo céu, também chamado de Gehenna pelos anjos e de purgatório pelos humanos, é a segunda camada dos 7 céus. Já o céu que vemos ao olhar para cima é o primeiro céu. Todos nós estamos familiarizados com este último. A Bíblia frequentemente menciona os habitantes celestiais como mensageiros. A origem da palavra mensageiro vem do grego ângelos, traduzido como mensageiro. Embora muitos mensageiros sirvam como mensageiros de Deus, eles também têm outras funções. Contudo, é importante lembrar que existem mensageiros caídos sob a influência de Satanás. O mundo espiritual é complexo e multifacetado. Os mensageiros não só entregam mensagens divinas, mas também protegem os seres humanos. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 10, nos informa que as crianças têm anjos protetores que estão em constante comunhão com Deus. Além disso, existem anjos guerreiros que participam de batalhas espirituais. Tende todo o cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus mensageiros nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Muitos creem que o céu é um local de paz e adoração. No entanto, essa tranquilidade pode aplicar-se apenas ao terceiro céu. Em outras regiões celestiais, ocorrem batalhas entre as forças do bem e do mal. Como destacado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, Satanás, descrito como o acusador, faz acusações contra os fiéis perante Deus. Este cenário espiritual de conflito persiste até que Satanás seja definitivamente derrotado, e ouvimos uma grande voz no céu que dizia: "Agora é chegada a salvação e a força
e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, oferece um aviso aos habitantes da terra sobre o momento em que Satanás será lançado do céu para a terra. Portanto, alegrai-vos, céus, e vós que neles habitais. Ai daqueles que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu a vocês com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Embora os eventos descritos ainda não tenham se concretizado, é prudente estarmos cientes das atividades atuais de Satanás. Contrariamente ao que alguns cristãos possam acreditar, Satanás não está confinado ao inferno. De fato, Apocalipse capítulo 20, versículo 13, fala de príncipes satânicos chamados Morte e Hades, mas Satanás ainda move-se livremente pelo universo. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles. Houve e foram julgados cada um segundo as suas ações. A terra está corrompida pelo pecado, enquanto o céu permanece imaculado com a glória de Deus. Desde a queda de Adão e Eva, quando optaram por ouvir Satanás ao invés de Deus, o pecado tem afligido a humanidade. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 19 e Gênesis capítulo 6, versículo 12, descrevem: assim como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram-se pecadores. Da mesma forma, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Deus observou a terra e viu até que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Isaías, capítulo 24, versículos 5 e 6, revelam a degradação da terra devido ao pecado humano. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado por isso. Os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, até que restem apenas alguns poucos seres humanos. O céu, por outro lado, declara a glória de Deus. Em Salmo capítulo 19, versículo 1 e Isaías capítulo 66, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra escabelo dos meus pés. Que casa edificaríeis vós para mim, e que lugar seria o do meu descanso? Deus, em sua santidade, não pode tolerar o pecado, conforme expresso em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Seus olhos são puros e imaculados, incapazes de suportar a visão do mal, não tolerando a malignidade. Então, por que ele tem paciência com os transgressores? Por que permanece em silêncio, enquanto os ímpios devoram aqueles que são mais justos do que eles? No entanto, o insondável amor de Deus proporcionou um caminho para a redenção da humanidade através da crucificação e do sangue derramado de Cristo. Fomos resgatados da maldição e da penalidade do pecado pela imensa graça de Deus. Jesus Cristo é o elo entre o céu e a terra, e por meio de seu sacrifício, a brecha causada pelo pecado foi preenchida. Romanos, capítulo 5, versículo 19, afirma que assim como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Todos nós, por natureza, somos pecadores, mas pela graça de Deus, temos a esperança da salvação. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Jesus abandonou as maravilhas do céu para resgatar a humanidade pecaminosa. As maravilhas do céu, como descritas por João em Apocalipse, ultrapassam nossa compreensão humana. A promessa é de que um dia, transformados, testemunharemos toda a glória celestial. Pela graça, sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Por esse motivo, no céu, a visão mais gloriosa será do nosso Salvador. Isaías capítulo 33, versículo 17, nos lembra da beleza do Rei. E Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 13, revela a adoração dada ao Cordeiro. Seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor, contemplando a glória celestial em sua plena dimensão. Todas as criaturas nos céus e na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, proclamarão ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor, a honra,
a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Enquanto aguardamos com expectativa, devemos manter nosso foco em Cristo, buscando uma comunhão mais profunda com Ele e com o Espírito Santo, como descrito em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Concluímos este pequeno e enriquecedor estudo das Escrituras com uma oração ao Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus Cristo. Suplico que nos preenchas com teu Espírito Santo, guiando-nos em toda a verdade e conhecimento, mesmo em meio às tempestades da vida. Busco clareza e paz em ti, ó Pai, e mantendo a fé em teu amor e em tua promessa de salvação. Apresento a ti minha vida e de minha família, e cada um que se propôs a tirar um tempinho para assistir esse vídeo e que reflita a luz de Cristo, iluminando o caminho de cada um. Em teu nome, eu oro. Aproximamo-nos em oração à tua presença divina, clamando pela sabedoria e discernimento que vem ao ter a mente de Cristo, concedida através do poder do teu Espírito Santo. Peço força e determinação para superar cada desafio e tentação que enfrento. Molda-me, ó Senhor, segundo a tua vontade, para que eu possa refletir a imagem de Cristo em mim, segundo a tua palavra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Imploro para que minha mente seja renovada conforme a mente de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habite em mim e me ajude a permanecer em ti. Deus de amor e misericórdia, fortalece-me em todas as adversidades e enriquece-me com os dons do Espírito, para que os frutos do Espírito Santo floresçam em minha vida. Tens um desejo ardente pela salvação de todas as almas, e por isso desejas que todos conheçam a verdade do teu amor. Peço que irradies tua luz divina sobre todos, para que possam glorificar-te na unidade da fé, esperança e amor. Envia, Senhor, obreiros para a tua colheita, guiados e inspirados pelo Espírito Santo, o sopro vital da Igreja, o Rei eterno e glorioso. Envia-nos a promessa do Pai, o Espírito da verdade. Peço que o Consolador, que procede de ti, venha sobre nós iluminando nossos corações e nos conduzindo a toda a verdade, conforme a tua promessa. Amém.